que esconde a tronqueira de Exu, aquela casinhola do tamanho de uma casa de bonecas que alguns terreiros de Umbanda possuem em seus terreiros? O que nela contém para que todos tenham respeito dela, evitando qualquer contato? Há algum perigo que deveríamos evitar? Nesse vídeo, vamos discutir essas questões, tornando mais claro o que ela seja e o que ela possui em seu interior. Vamos vê-la mais de perto. Uma tronqueira contém os materiais, oferendas e a lida com o mais telúrico dos orixás e seus trabalhadores, que lidam em sua linha e que se manifestam em nossos terreiros. Falamos de Exu, o orixá, e seus trabalhadores, que são o nosso povo de Exu. Nos cultos afro-brasileiros, de um modo geral, fala-se algumas vezes de um orixá como um personagem histórico quando viveu entre nós, sendo um rei ou rainha africanos. Outras, falamos dele como um preposto de Deus, à semelhança de um anjo que coordena um elemento da natureza. Outras vezes, como a energia que ele manipula em nosso universo. E tais sutilezas na linguagem precisam ser entendidas a quem ouve. Vamos ver mais de perto o orixá Exu. A semelhança dos mitos egípcios, quando havia um deus que modelava o universo em um torno de oleiro, do mesmo modo, Exu transforma a matéria-prima do cosmos, que chamamos Akasha, em sólido, que chamamos matéria. Ele é o grande engenheiro que planeja e cria o universo material em nome de Olodumare, Zambi ou simplesmente Deus. Por isso, ele é dito telúrico, junto com seus trabalhadores, que chamamos povo de Exu, tão ligados às transformações de nosso mundo físico, e porque pedimos a eles intervenção nos problemas materiais que temos em nosso dia a dia. Diferentemente de outras religiões, nos cultos afrodescendentes, incluindo-se aqui a Umbanda, o mundo material e espiritual convivem em harmonia. Um necessita do outro para que tenhamos um mundo a viver. Não há demonização nos instintos, nem a necessidade de sermos anjos para vivermos nesse plano tão denso que vivemos. Desse modo, Exu também rege a reprodução das espécies, os ciclos da natureza, o movimento das partículas no átomo, a comunicação, já que Exu é aquele que cria, testa e destrói, se for necessário, para que um novo ciclo renasça a cada tempo. Por esse controle do mundo material, Exu detém um poder extraordinário e todo aquele que conhece os cultos afro-brasileiros também o teme, já que em seu imenso poder de transformação também detém o controle do karma, que é o somatório de tudo de bom ou ruim que fizemos em outras vidas. É ele quem nos cobra, através de seus trabalhadores, nossas ações. Poderemos ser recompensados ou perder aquilo que achávamos que era nosso, se a justiça divina se fizer necessária. Assim, podemos resumir Exu em duas palavras: matéria e transformação. Todas as suas demais atribuições estarão interligadas a essas qualidades. E agora, se a tronqueira é o foco das manifestações de Exu e suas energias em nossos terreiros, o que nela haveria a temer? Uma tronqueira verdadeira, feita com real fundamento, vai ser o foco de convergência das energias materiais mais densas de nossos terreiros.
Ela deverá ser firmada por um caboclo ou um preto velho, com assentamentos que vão garantir, no plano material e espiritual, que essas energias não fujam para fora, contaminando o terreiro e as pessoas que nele transitam. Isso, obviamente, é muito importante. Será um lugar onde todas as energias que seriam daninhas a nós, aquelas que chamamos enfeitiçamentos, formas pensamento perigosas, miasmas ou fluidos doentios dos mais diversos que possam existir, sofrerão transformação para boas energias através do trabalho de nossas entidades de esquerda. Em suma, podemos resumir que uma tronqueira é um foco de reciclagem espiritual, de decomposição de nossos terreiros de Umbanda, absolutamente indispensáveis aos agrupamentos que lidam com o desmanche dessas energias perigosas para o benefício de todos. Por isso, uma tronqueira deve ser manuseada por um dirigente ou médiuns capacitados, respeitando-se a uma série de recomendações que nossa espiritualidade maior nos ensina em nossos trabalhos. Mesmo que haja o desconhecimento de sua função em nossa Umbanda, com certeza uma tronqueira não é uma linda casa de bonecas. Em nossos terreiros, ela deve ser respeitada como um foco de convergência de energias com poder de transformar, de decompor tudo aquilo que faria mal a nós, transformando doença em saúde, mal-estar em felicidade. Bem, esse é um longo assunto, mas viu só? Por isso, as religiões afrodescendentes merecem mais respeito e menos preconceito. Todas elas têm um grande papel a cumprir nesse grande mundo. Obrigada por estar conosco. Toda semana, um vídeo de real conteúdo feito para você. Até a próxima!